Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Luiz aqui da PIB Vila Guilhermina, sou seminarista e trabalho na área de comunicação. Oi, eu me chamo Danilo, sou seminarista aqui da PIB Vila Guilhermina e sou líder de jovens. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito atual e desafiador. Como que a gente usa a tecnologia em favor do reino de Deus? Em um mundo conectado em 24 horas por dia, como a gente pode usar redes sociais, aplicativos, inteligência artificial e também as plataformas digitais para se comunicar e comunicar também o amor de Cristo? Claro, sem a gente se perder nesse mar de informações, né? Fica com a gente até o final, porque esse episódio está cheio de reflexões práticas e bíblicas para o seu dia a dia. Bom, como a gente sabe, a tecnologia está presente em tudo, desde o celular no bolso até a forma como a gente participa de cultos e até mesmo mudou o formato como a gente lê a Bíblia hoje, né? Ela pode ser uma bênção, mas também um campo de tentação e distração. Então a pergunta é: como é que a gente pode usar tudo isso para a glória de Deus? E para conversar sobre isso, a gente vai aqui refletir um pouquinho sobre o papel da tecnologia na fé cristã. E aí, o primeiro ponto que a gente tem para levantar é: de que forma a tecnologia tem transformado a maneira como a gente vive e expressa a nossa fé cristã hoje? E aí, Danilo, o que você acha sobre isso? Bom, eu acredito que principalmente após a pandemia, não só as empresas e a nossa sociedade no geral se transformaram e se adequaram à nova realidade, mas também as igrejas, né? Então, acredito que a partir do que nós tínhamos antes da pandemia, nós expressávamos a nossa fé simplesmente nos cultos, nas programações presenciais, né? E hoje a gente vê que não só isso, mas de outra forma também. Então nós temos lá os cultos online, as programações gravadas, os próprios podcasts, audiocasts, enfim. Então acredito que a tecnologia transformou essa forma de vivermos e de expressarmos a nossa fé a partir da pandemia, né? Então tivemos uma digitalização, uma transformação muito grande nessa área da comunicação especificamente, que é a sua área, né? Na verdade, assim, antes da pandemia, a galera já tinha igrejas fazendo isso, só que era tudo muito simples, né? Ninguém dava muita bola para isso. A gente tinha alguns pastores ainda, o próprio pastor Iago Martins, na época que o Twitter era Twitter e não era o X, né? Não era o X. Já tinha aqueles episódios de falar sobre teologia na internet, de trazer esse conteúdo mais atual. Mas com a pandemia isso aumentou muito, né? E a forma como a gente expressa a nossa fé, cara, tem muito canal, tem muita gente falando muita coisa sobre teologia, muita coisa boa, mas também ao mesmo tempo muita coisa ruim, né? A gente vê bastante meme, vê bastante gente louca por aí. Mas é uma coisa que tem nos auxiliado, né? A gente pega conteúdos que, cara, pastores, que eu nunca imaginaria poder ouvir com tanta frequência quanto a gente escuta hoje, né? Tanta gente que a gente escuta hoje, tanta gente expressando a fé de diversas formas através da internet. É um negócio muito louco, né, cara? É um negócio de outro mundo. Se a gente parar para pensar do que a gente tinha em 2018, 2019, de repente 2020, bum, deu aquela explosão. Inclusive, a gente tem até igrejas hoje que são 100% virtuais, né? Sim. Alguns exemplos de culto, alguns exemplos de aulas, de EBDs, enfim, de encontros, né? De discipulado, enfim, boa parte deles são online, né? Cara, isso é legal demais. Você pensa assim, uma igreja que agora tem oportunidade de, mesmo com as portas fechadas, mesmo durante a semana, que a gente sabe, né? São Paulo aqui, principalmente, é uma correria, a gente não para nada. Mas num encontro numa quarta-feira à noite, 8 horas da noite, você tem umas 10 pessoas se reunindo para estudar teologia com aquela igreja, cara, é sensacional. É muito legal isso, né? E aí abre diversas portas para a gente ter essa expressão de fé, né, em comunidades digitais. Eu vejo... Tem alguns exemplos aqui que eu sigo, que é o Bibo Talk, e ele tem a escola Bibo de teologia, né, que é um grupo do Instagram, basicamente, um fórum, né, um antigo fórum, como a gente conhecia ali antes de 2015, que é a galera se comunicando, tal, tirando essas dúvidas, e o pastor
reverendo Augustus Nicodemos, né? Ele também tem um fórum que de vez em quando ele traz algumas perguntas pro público no Instagram. E que é abrangente pra caramba, cara. Você pensa assim, pô, eu tenho uma mensagem que vai ser lida pelo reverendo Augustus Nicodemos, que tá, tipo, do outro lado do país. Ele tá lendo a minha mensagem ali, tá tirando a minha dúvida teológica. Tô tendo uma conversa com ele, com outras pessoas da igreja dele, com pessoas de diversas denominações, diversos pontos de vistas diferentes, de uma forma saudável, cara. E isso é extremamente interessante, né? Maravilha. Partindo para a pergunta 2, eu já vou colocar ela para você e aí você começa respondendo aí. Quais são as oportunidades mais promissoras que a tecnologia oferece para evangelização, discipulado e ou comunhão cristã? Cara, é uma ótima pergunta, cara. A tecnologia, ela abre precedentes incríveis para a gente trabalhar com esses tópicos, com esses temas, né? Muita gente acha que a evangelização e o discipulado, ele precisa ser algo, às vezes, presencial. Você precisa estar ali comendo uma pizza, comendo um hambúrguer, ter aquele momento de leitura, ou fazer como se fosse um culto mesmo. Mas com esse advento da tecnologia entrando nas igrejas e dominando tudo, a gente percebe que não é mais necessário você estar ali sempre, né? Até porque todo mundo tem a sua correria com o serviço, tem a sua correria com faculdade, com escola, principalmente jovens. Então, às vezes, você está mandando uma mensagem no WhatsApp. Parece que não é um discipulado, parece que não é uma evangelização, mas você está criando um vínculo com a pessoa, cara. Você está se aproximando dela mesmo que digitalmente. Então a gente tem hoje pessoas que se comunicam muito mais pelo formato digital do que às vezes por meio de contato físico, né? Contato humano ali. Por um lado isso é muito bom, tem os seus malefícios, assim como todos os extremos, né? Mas é importante a gente ver isso como uma ferramenta que nos auxiliaria a ter mais encontros, a estar mais em contato com a pessoa. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, num caso de um discipulado, por exemplo. Está numa situação difícil no trabalho ou na escola, acabou de passar por alguma dificuldade, por um desafio ali, ou às vezes alguém está cutucando aquela pessoa, tá querendo debater a fé dela, e você ela tem como chegar até você de uma forma mais rápida, né? Não tem que esperar ali o seu encontro semanal para sentar num gabinete, para sentar em algum lugar e conversar com você. Pô, um WhatsApp, coisa de 2 segundos, você já consegue visualizar e tá andando do lado daquela pessoa, né? Então, assim, são de ferramentas milhares, assim, de formas a gente Sim. poder trabalhar junto. E se hoje a gente for parar para pensar, quem não tem celular, né? Exato. Então a gente está em constante comunicação, a gente recebe diversas informações a todos os momentos e acredito que a ferramenta, a tecnologia, ela serve muito para que a gente possa não só evangelizar, mas que as pessoas conheçam Jesus, né? Então, atualmente a gente tem todo o crescimento da IA. Então a gente vê vídeos de 30 segundos, 40 segundos, com aquelas imagens, sei lá, muito bem feitas pela IA, aonde você coloca um versículo bíblico ali, dá uma explicadinha rapidinha, a pessoa ouviu da palavra, ouviu falar de Jesus por conta de um vídeo de 30, 40 segundos. Então, antigamente, né, a evangelização era feita pelo folheto, como você mesmo disse, pessoalmente. Então, eu mesmo já recebi diversos folhetos na rua e eu não parei para ler nenhum. Confesso que eu não li nenhum. Mas você ver um vídeo no Instagram é totalmente diferente. Então, Sim. não só facilitou, mas a gente atinge públicos aonde, como você mesmo disse, estão do outro lado do mundo, estão em outro país, sei lá, estão a quilômetros de distância da gente. E essas pessoas também podem ser alcançadas, também podem ouvir do evangelho a partir da tecnologia. Para mim isso é fantástico. Sim, e você tocou num assunto interessante, que é essa questão das redes sociais, né? Principalmente o Instagram, os vídeos curtos, e tem influenciadores também que pregam a mensagem do evangelho de uma forma correta. E aí um exemplo que bombou nos últimos 2 meses nas redes sociais foi a questão da Thaís Linhares, não sei se você já conhece ela, que ela fez uma live com Felca, que ele é católico não praticante, né? Ele mesmo fala que ele é não praticante. E aí ela é uma pessoa que, assim, quando a gente olha a questão da rede social e de influenciadores, eles são influenciadores porque a gente consegue acompanhar a vida deles pessoalmente, né? Assim, numa proximidade que eles permitem, claro, mas a gente se sente participante da vida deles. E quando você tem um influenciador cristão, você percebe a rotina de oração, a rotina de leitura bíblica, quando eles estão na igreja, isso acaba motivando também. E no caso da Thaís, quando ela foi conversar com o Felca,
e ela manteve a postura de um crente, mesmo conversando ali, estando numa live de 1h30, 2 horas, com uma pessoa que não é da mesma fé e demonstrando isso, cara, isso é uma forma de evangelismo, isso é uma forma de discipulado, né? É uma forma de mostrar para o mundo que a gente é crente, a gente não é burro, a gente não é idiota, a gente sabe usar tecnologia sim e a gente sabe se comunicar com outras pessoas. A gente não é um bicho que vai morder todo mundo que passa pela nossa frente só porque a religião ou o conceito é diferente, né? A doutrina é diferente. Mas isso tem mostrado para o mundo que realmente o crente não é aquela pessoa de cabecinha fechada que é manipulado pelo pastor, como é a visão que se tinha antes da pandemia, né? Sim. E isso é um ponto importante da gente notar e levantar em relação a essa mudança demográfica da igreja, né? Exatamente. E outra questão também que é muito interessante a gente parar para analisar são os convites. Sim. Porque antigamente a pessoa só conseguia ter acesso à igreja vindo na igreja. Então hoje você consegue falar para a pessoa, olha, vamos para a igreja? Ah, não quero ir. Então acompanha a live. Vê se você gosta, vê se você se sente bem, né? Então hoje, por exemplo, aqui no próprio culto de oração, nós tivemos um exemplo onde um membro daqui orou por uma pessoa, né? Não sei se foi feito o convite para que ela pudesse assistir a live, mas, por exemplo, se esse convite para essa pessoa foi feito e essa pessoa assistiu a live, por mais que ela não seja cristã, ela vai se sentir amada, porque vão ter pessoas que não a conhecem, vão ter pessoas que nunca viram ela e vão estar amando, vão orar por ela, vão demonstrar carinho. Então isso também é uma forma de convite, de abraço, de amor, com a pessoa não estando presencialmente. Então outra situação também que a tecnologia hoje nos permite, né? Com certeza, com certeza. E aí, isso gera... Isso é um ponto maravilhoso para mim, isso é um ponto ótimo de você ter essa abertura para trazer outras pessoas para a igreja, inclusive outras pessoas que acabam se afastando e antes de ir frequentar uma igreja presencialmente, antes de conhecer, acaba passando pela live. Mas aí levanta um ponto, até onde isso é bom e até onde isso é uma superficialidade dessa doutrina, né, dessa ideia, porque a gente acaba vendo o sommelier de culto online, Sim. né? A pessoa ali degustando várias igrejas, degustando várias lives para ver a igreja que ela se encontra. E isso daqui a gente tem um exemplo próprio na nossa igreja de uma pessoa que passou na frente, falou a fachada, nossa, que igreja velha. Que igreja de gente velha, né? Corta essa parte aí, Luiz. Corta isso daí. Mas eu falava, vou ver uma live. E aí viu que a galera era animada, era agitada. Pô, tudo bem, conheço a igreja, mas não deixou de ser assim um sommelier, né? Exatamente. E aí, o que você fala pra gente sobre essa questão de superficialidade espiritual, dessa distração digital? E a gente sabe, cara, a gente tá ali às vezes lendo a Bíblia, sobe a notificaçãozinha do WhatsApp, primeira coisa que a gente faz... Então, eu acho que, primeiramente, como a gente está em constante comunicação, a gente recebe muita informação a todo momento. Então, acredito que, nesse sentido, quando a gente está com a palavra de Deus, quando a gente tem esse contato, eu recomendo o livro físico, né? Exatamente porque evitar a distração, evitar a correria, aí seu chefe te manda mensagem, aí você recebe um Pix que você não estava esperando, aí você vai correndo ver a conta lá, opa, o que aconteceu? Essa parte é bem. Uma oferta que eu recebi. Mas eu recomendo, nesse sentido, entre o equilíbrio, né, da tecnologia e da espiritualidade, né, e claro que são etapas, mas eu recomendo que o equilíbrio ele tem que estar especialmente colocado entre aquilo que faz mal, aquilo que está excedendo o normal, aquilo que está causando e fazendo mal e aquilo que é bom, né? Então você assistir um vídeo sobre igreja, um culto online, show de bola. Agora, tô assistindo o culto aí do nada, tá jogando lá o Corinthians. Dificilmente eu vou continuar assistindo aquele culto online. Dificilmente eu vou manter o meu foco sabendo que tá jogando meu time lá, por exemplo.
dentro do meu lar, sei lá, com meu filho, bagunçando um monte. Então, eu acredito que esse equilíbrio ele tem que estar exatamente neste momento, nessa hora. Eu vou conseguir ter foco, eu vou conseguir sentir a presença de Deus a partir desse culto online, eu vou conseguir estudar, vou conseguir entender aquilo que eu estou lendo na Bíblia? Não. Então, não faz sentido. Então, é ideal que você procure um momento tranquilo, que você ore ao Senhor, peça calma, esqueça dos seus problemas, exatamente para que você não tenha essa superficialidade e que você não fique simplesmente nos vídeos, né? E aí a gente acaba caindo em pessoas, muitas das vezes, que têm o seu conhecimento baseado em vídeos, né? São pessoas que muitas das vezes não estudam, não procuram ler a palavra de Deus, mas porque leu, sei lá, viu um vídeo de 10 segundos no Reels lá, de 1 minuto, acha que é o conhecedor da palavra, né? Ou, sei lá, tá assistindo a novela lá, Os 10 Mandamentos, tá achando que já é o teólogo. Então, acredito que a gente precisa tomar muito cuidado para não nos tornarmos reféns da tecnologia e usar isso para o bem, usar isso como uma ferramenta positiva, né? Então, tô doente, ou vou assistir o conto online, ou não trouxe, esqueci minha Bíblia em casa, física, tenho no celular. Mas aí, né, e aí a gente vê às vezes as pessoas lendo a Bíblia lá, até na hora que o pastor tá falando, né? Já passou o momento da leitura, mas o pessoal tá lendo a Bíblia lá no Instagram, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É isso, é isso. E aqui na técnica, cara, a gente acaba observando todo mundo da igreja, né? A gente sempre... Geralmente a técnica, não sei como é que na igreja da galera que vai escutar, fica escutando. Mas aqui ela fica um pouco mais alta e nas outras igrejas que eu trabalhei também com comunicação, a gente fica no mezanino. E a gente consegue ver todos os membros. Antes dessa questão da tecnologia, você falou do jogo do Corinthians. Cara, quando tinha jogo de São Paulo na outra igreja, era o pastor pregando e a gente só vê as luzinhas assim meio que escondidas e a galera vendo o jogo na igreja, Luzinha presencial. verde. As luzinhas ali passando. O pessoal terrível. jogando, vendo o jogo. Mas não é só um problema da internet, sempre foi um problema, né? Sim. Essa questão da distração. E principalmente quando a gente fala de saúde mental, né, cara? Tecnologia hoje, cara, é bom porque ela nos auxilia a ser mais produtivos. Ela nos ajuda a estudar mais, nos ajuda a ler mais, a ter mais conhecimento. Mas isso tem deixado a gente também muito doente, cara. Sim. Muito doente, porque é muita bomba de informação na nossa Sim, cabeça. sim. É muita coisa acontecendo ali. Não é à toa que a gente está vivendo aí um dos maiores índices de depressão e suicídio, né? Sim. Por tanto de coisa que existe. Aí tem essa sigla chamada FOMO, já ouviu falar isso? Já. Não vou saber agora o termo em inglês exato, né? Mas é o medo da gente perder aquilo que está acontecendo na atualidade. Então, às vezes, você está ali fazendo alguma coisa, tendo a sua leitura bíblica e, de repente, você se vê pegando o celular na mão para ver alguma coisa, porque você está com medo de perder alguma notícia, alguma informação Sim. nova, a nova polêmica do jogador de futebol, Sim. quem que cometeu alguma atrocidade aí no mundo dos atores, no mundo de Hollywood. Exatamente. E isso é extremamente complicado, né? Extremamente complicado. É uma coisa que a gente precisa vigiar e ficar atento a todo momento com essa questão de tecnologia. Maravilha. Partindo aqui para nossa pergunta de número 4, já que você é um cara da mídia, Lá vai. de que maneira as igrejas podem usar as mídias digitais para alcançar pessoas, e aí né, sem perder a essência do evangelho? Olha, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual que é a essência do evangelho. O que é essa essência que a gente não pode perder? A gente precisa sempre focar em falar ali sobre Cristo, né? Passar a mensagem central do evangelho, que é Cristo. E através de que forma? Através de uma comunhão com a pessoa, de estar junto da pessoa, de fazer uma caminhada, né? Um discipulado ali, não um negócio rápido de 10 minutos, mas de algumas horas. E aí quando a gente traz para a tecnologia, cara, tem diversas formas, mas o principal ponto é a gente ter um propósito para isso. A gente vai usar o Instagram para fazer um discipulado, para fazer uma evangelização. Qual que é o propósito disso? Que mensagem que a gente quer passar? A gente quer atrair que público, que pessoa? Entrando um pouco mais no marketing aí. Qual é a persona que a gente vai estar querendo conversar? Porque às vezes a gente acha que fazer um corte
por exemplo, de uma pregação, pegar aquela fala central do pastor, que todo mundo sai gritando glória, amém, aleluia, vai servir para todo mundo que está na internet. Mas não funciona bem assim, sabe? Não, às vezes o público que está aqui na igreja, eles estão preparados para ouvir isso, mas a galera que está na internet nem sempre está preparada. Entendeu? Por isso, quando a gente olha para alguns influenciadores ou uma galera que tem crescido nessa comunidade cristã, são pessoas que falam de forma simples. Fala com autenticidade, fala a própria língua do seu público ali. E é por isso que muitos pastores e muitas igrejas têm penado para entrar nessa questão de rede social. Porque não tem uma personalidade própria. Ou se tem uma personalidade, não está comunicando com quem está naquele aplicativo, naquela rede social, não está comunicando com uma transmissão online, por exemplo, porque às vezes fica perdido com aquilo que está fazendo, com aquilo que está usando. Então é necessário, às vezes, ter um estudo certinho. Aonde que você está, qual é o público que você quer atingir, aonde você quer chegar, entender o seu bairro, entender a sua localidade física, entender a sua localidade digital. E apesar de a gente estar falando digital um espaço, né, um espaço meio que infinito, existem locais dentro da internet onde você se comunica de certas formas. Né? Não que a gente vai se amoldar à internet, mas a gente precisa entender aonde a internet serve o crente e aonde não serve, né? Maravilha. E, inclusive, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente vê que muitas igrejas acabam deturpando o evangelho exatamente de uma forma errônea. Por quê? Porque não estão passando a verdadeira essência do evangelho. Exato. A gente vê igrejas que mostram aquele teatro todo, apresentam mensagens que massageiam o ego, ou enfim, né? E aqui não é colocando alguém melhor que alguém ou alguém pior que alguém, mas todos nós estamos cientes dos memes que acontecem. Tô me coçando aqui para não citar. Então, né? Umas igrejas aí que é inglês ainda, mas deixa quieto, brincadeira. Brincadeira. Que o pessoal se veste todo de creme lá, enfim, deixa quieto. Então, assim, não citei nomes, hein? Mas a gente acaba vendo que até muitas dessas igrejas acabam não preferindo transmitir os seus cultos exatamente por conta da deturpação do evangelho. Eita, quase que não sai. Mas é isso. Eu acredito que tudo que nós temos hoje para usar como ferramenta é válido. Sim. Seja mídia digital, seja rede social, seja transmissão, seja, enfim, WhatsApp e qual ferramenta você tem aí, né? Mas eu acredito que, como você mesmo disse, o objetivo é o que vai mudar todo o cenário. Porque nós, como cristãos, nós temos um objetivo que é espalhar o evangelho. Nós temos que cumprir realmente o ID. E não só presencialmente, mas online também. Né? Então, como você disse, aquele discipulado não é simplesmente aquilo de 10 minutinhos, 5 minutinhos. Às vezes a pessoa precisa de uma ligação, às vezes a pessoa precisa chorar no seu ombro. E por mais que você não esteja perto, a tecnologia vai fazer com que você pareça perto. Sim. Uma ligação, estar junto ali realmente, uma ligação de vídeo, enfim, o que seja. Então, inclusive a gente vê que muitos pastores, inclusive o nosso próprio pastor, faz muito atendimento online, né, pelo Google Meet, o Zoom, enfim, sei lá. Então, eu acredito que tudo é bem-vindo, né, tudo no sentido de mídia, né, e rede social, desde que tenha um objetivo certo, que é alcançar as pessoas, transformá-las e que elas conheçam o evangelho a partir disso. Sim, eu tenho para mim um pensamento desde quando eu trabalhei com artes cênicas e outros tipos de artes. A gente sempre estudava que é tudo criação de Deus. A música é criação de Deus, a arte é criação de Deus. E por que não a tecnologia não é criação de Deus também? Sim, ela já estava no pensamento de Deus muito antes disso daqui existir, porque a gente acredita que Deus é onipotente e onisciente. Com certeza. E onipresente. Ele já sabia de tudo isso que a gente teria, desse papo que a gente está tendo hoje, né? E então, qual que é a forma que a gente usa essa ferramenta? Assim como todas essas outras ferramentas, a música, ela tem a deturpação dela por causa do pecado, a tecnologia também vai ter. Perfeito. Só que a gente tem que sempre procurar usar para o lado
do bem. Agora, se você está pensando de que tecnologia não vou usar para nada, inteligência artificial é coisa do diabo, do capeta, não vou querer usar isso na minha igreja, ou não vou usar nada de redes sociais, porque rede social, você abre lá, tem mulher seminua dançando. É fruto do pecado. Perfeito. A gente sabe. Só que, cara, se você não usar isso, vai ter gente que vai estar usando para o mal cada vez mais. Perfeito. Entendeu? É uma ferramenta que a gente precisa utilizar para evangelização. A gente precisa entrar de cabeça nesse mundo digital e ir atrás de pessoas que estão necessitadas do evangelho, cara. Não é porque a pessoa está no Instagram que ela não está necessitada de ouvir de Deus. Ela não está necessitada de ouvir uma mensagem de conforto para o coração dela, né? Está sendo bombardeada de diversas coisas. E aí, principalmente, me veio aqui na mente agora um vídeo que me marcou muito no começo desse ano. Que era um rapaz crente falando... Teve aquela trend de como que eu vou ficar chateado desse ano, sendo que Sim. eu comprei carro, casa, tal. E aquela ideia de ostentação. Ele falando, como que eu vou ser triste, sendo que eu conheci Jesus? A maior mudança na vida dele foi realmente conhecer Jesus e uma mensagem tão bonita do evangelho como essa, né? Então tá aí, a ferramenta tá aí. É uma ferramenta, como qualquer outra. É uma forma da gente comunicar a palavra de Deus. É só a gente ir para frente e usar, né? E aí a gente parte para um ponto de... A gente pode desenvolver uma teologia da tecnologia. A gente vê tantas novas doutrinas, tantas novas teologias aí. E o que significa aí usar essa inovação para a glória de Deus? De onde que sai isso? Eu acho que sim, né? Eu responderia que sim. E acredito que, como eu disse na pergunta anterior, eu acredito que tudo, né, que foi criado, tudo aquilo que existe hoje, pode sim ser usado como ferramenta para evangelização, para o discipulado, para o atendimento, para o amor, para o acolhimento e por aí vai, né? Eu acredito que a gente precisa ter um equilíbrio, claro, nesse ponto onde nem tudo deve ser olhado e pensado dessa forma. Então agora a gente vai viver para isso, nós vamos viver para a rede social, nós vamos monetizar, nós vamos fazer o nosso canal crescer, enfim. Aí eu acredito que já passe um pouco do controle e o objetivo acaba ficando obscuro. Mas eu acredito que a gente usar essa inovação, usar a tecnologia ao nosso favor é extremamente importante, até porque a igreja ela precisa conversar com o tempo que ela está. Ela precisa conversar com o contexto que ela está inserida e, claro, conforme Romanos 12:2, né, a gente não pode se amoldar e ser como o mundo é. Boa. Mas nós precisamos viver nele e apresentar Jesus para o mundo. Né? Nós teremos aflições, nós passaremos por dificuldades, mas nós precisamos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Então, acredito que tudo que é bom, tudo aquilo que faz sentido, tudo aquilo que pode ser usado para o reino, é super válido, né? Senão, nós ainda estaríamos lá cultuando na Idade da Pedra, lá, né? Tocando pedra no chão, não ia ter violão, não ia ter guitarra, não ia ter mídia, não ia ter nada. Exato. Então, é utilizar a tecnologia a nosso favor. Inclusive, esse audiocast aqui, esse momento só está podendo ser gravado por conta da tecnologia. E é o que eu falo, a gente muitas das vezes não tem como mensurar aonde esses áudios, essas perguntas aqui vão chegar. Pode chegar no ouvido de alguém que não conhece o evangelho e que se converta a partir dessas pequenas afirmações e conversas simples. Sim. Então, a tecnologia ela é isso, como você mesmo disse, é um universo infinito que a gente não tem como medir. Então, eu acredito que tudo que pode ser usado para o reino, de forma clara e objetiva, deve ser usado. Sim, sim. E a gente vê muito crescimento dessa tecnologia. Às vezes a gente fala, é só rede social, só internet. Mas, cara, pensa aqui comigo. Há uns 15 anos atrás. Tô ficando velho agora. 15 anos atrás. Antes da existência de projeção, de telão, dessas coisas, a gente tinha uma necessidade, né? Qual que era essa necessidade quando a gente fala sobre culto comunitário, sobre louvor comunitário? A igreja toda cantar
Perfeito. como uma única voz. Como que isso era feito? Você não tinha que ir lá imprimir os folhetinhos com as letras. Você pegou essa época? Peguei, Pegou essa opa! época, né? Cara, tinha todo domingo folhetinho novo com as músicas. Aí se o pessoal do louvor tivesse inspirado e quisesse mudar alguma coisa, não dava, porque você estava tudo ali, né? E aí com a tecnologia chegando, os folhetinhos acabaram, não tem mais a liturgia do culto impressa. Perfeito. Que era impressa até, às vezes, a mensagem do pastor, os pontos ali, né? Porque hoje a gente tem de slide, é dos pontos. E agora, com os programas, com projeção, com a tecnologia, a gente tem essa facilidade, né? De poder Perfeito. colocar uma letra nova no telão, de poder trabalhar junto com louvor, de ter, às vezes, ter aquele momento mais avivado que é volta a letra e todo mundo canta junto. E a experiência do culto comunitário, ela foi alterada, ela se perdeu, a essência dela se perdeu? Não, ela só melhorou, ela foi aprimorada. Então, acho que a internet, quando a gente fala sobre tecnologia, precisa dessa questão, né? A gente não está perdendo nada, a gente está aprimorando o que já existe. Então, vamos evangelizar de uma forma aprimorada, e isso vai exigir da gente aí uma visão criativa do novo mundo, né? Perfeito. Inclusive, se a gente parar para analisar, as cartas também que foram escritas para todo o povo na época lá de Paulo, de Pedro, de Tiago, também foram usadas tecnologias. Sim. Porque eram coisas que não existiam, eram coisas que foram inventadas, eram coisas que para aquela época, enfim, fez muita diferença, porque a partir dessa nova tecnologia, as pessoas receberam de Jesus, as pessoas receberam ensinamentos, doutrinas, enfim, e isso chegou até nós, até o dia de hoje. Então é isso, é utilizar a tecnologia para espalhar o evangelho. Para espalhar o evangelho, é isso aí. Aí, quando a gente fala de tecnologia, a galera pensa já em internet das coisas. É isso. Né? Google Meta, Google Glass. Não, mas tecnologia é tudo que envolve essa evolução, né? Então, vamos embora. A gente precisa ter essa criatividade de principalmente aprender a servir a igreja através da tecnologia também, né? Ser servos com a tecnologia. E aí fica esse desafio para as novas gerações e para a gente também, né? Maravilha. Então, quero já te agradecer por esse bate-papo aí. E com certeza você que está ouvindo, que você possa ter sido abençoado por essa rápida conversa. Amém. E também, se você não tem a tecnologia na sua igreja, se você acredita que a partir disso você pode mudar o cenário da sua igreja, da evangelização, pode nos procurar também, porque vai ser uma honra poder te ajudar com isso, te abençoar. Eu vou falar pelo Luiz, porque ele que cuida da mídia, né? Então ele com certeza vai estar disposto aí a não só ajudar, mas também abençoar a todos aí. Obrigado e tamo junto. Valeu, galera. Um bom áudio aí para vocês, que isso seja abençoador mesmo na vida de vocês, e estamos à disposição aí, viu? Qualquer coisa, manda um DM e só me chamar, tá bom? Valeu, até uma próxima. Valeu!